Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Rosemary, sou pedagoga, sou especializada em educação infantil e em educação especial e atualmente estou me especializando em psicomotricidade e psicopedagogia. Faço parte da MS Consultoria Pedagógica desde 2016 e o nosso objetivo é justamente esse, né? Dialogar e ouvir vocês, né? Eu acho que esse é o nosso diferencial, né? Termos trocas significativas. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as aulas remotas, né? Sobre como está sendo a nossa prática nos dias atuais, né? E como poderemos pensar no possível retorno. Então, pessoal, conforme eu falei, nós vamos dialogar um pouquinho sobre a nossa prática nos dias atuais, né? A pandemia chegou sem avisar a ninguém, né? Foi uma surpresa, é algo que ainda estamos enfrentando, né? Ainda não está vencida e, claro, cada um com, né, da sua maneira, se prevenindo, tomando os devidos cuidados e pensando em como será, né, o retorno. E a gente, assim, educadores, né, que fazemos parte dessa história, devemos justamente fazer isso, né, uma reflexão do que será o futuro, né, pedagógico. Mas também podemos pensar de outra maneira. Por que não tirar um aprendizado desse tempo? Né? O que eu trago hoje é justamente isso, para a gente refletir o que a pandemia nos trouxe, né? Tanto para a nossa prática, quanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa formação. São vivências que muitos, né, achavam que nunca iriam experimentar, né? Então é algo novo, não só para as crianças, não só para as famílias, não só para as escolas, para todos, né? Mesmo quem não esteja nesse ambiente escolar está sentindo isso, né? Está experimentando o que vem a ser essa vivência. Nós, educadores, sabemos o quanto deve estar sendo difícil. Não, o quanto deve estar, não, o quanto é difícil essa, essa ausência da sala de aula, né, do cotidiano. A gente sabe da importância da afetividade, a gente sabe a importância da troca de olhares, né, do nosso papel como educador. Sabemos que muitas realidades, assim, nos fazem remeter a isso mesmo, né? A pensar, será que esse retorno já está perto? Porque muitos só têm a escola, né? Que recebem esse carinho, que recebem esse amor. Muitas crianças, nós sabemos que a realidade nos entristece, né? Mas também podemos pensar de que maneira a gente pode ajudá-las, né, a tentar compreender essa ideologia, a tentar compreender, a questionar esse contexto social que essa criança está inserida, né, e o nosso objetivo é justamente esse, né, buscarmos por meio da nossa prática estratégias para que a gente consiga acolher, né, essas deficiências, acolher essa falta de afeto. Como que nós vamos pensar e levar um alimento para uma criança que a gente sabe que é para a escola para merendar e a realidade não é essa, né? A gente não está conseguindo ter essa acessibilidade, a gente não está conseguindo, como é que eu posso dizer, ter essa ação, né? Ter uma atitude de educador que muitas vezes nós somos muito mais que professores, não é verdade? No nosso cotidiano, né? No nosso trabalho pedagógico, nós realizamos ações muito mais significativas, né? A parceria com as famílias, em compreender se a criança está doente, em compreender se ela não está se alimentando, em enxergar aquela dificuldade, o porquê que ela não está conseguindo ainda associar as letras, porquê que ela não está conseguindo compreender o texto, né? E a gente tudo vai fazendo com um olhar sensível, a gente vai conhecendo aquela criança. E dessa maneira, né, virtual, conforme nós estamos nos encontrando nesse momento, a gente tenta fazer, claro, que seja muito significativo, mas
a gente não tem noção o que está por trás, né, daquela tela, seja do celular, seja do computador. E na sala de aula, a gente, com a criança, a gente consegue ouvir, a gente consegue enxergar isso. Eu acho que o olhar é essencial para a gente ter a certeza do que ela está vivenciando. E por câmeras, a gente fica com um pouco desse receio se o que ela está passando, o que ela está escrevendo, digitando, é a verdade. Então, essa ausência que algumas escolas, né, infelizmente não estão conseguindo dar continuidade, já são mais de 4 meses, não tão, a gente sabe que a realidade de muitas crianças não ter acesso à internet, muitas não conseguem pegar o material na escola, muitas famílias não conseguem sentar com a criança, né, e ter essa troca, né, vivenciar aquilo que a gente sabe que mesmo que a turma seja grande, né, mesmo que haja muitas necessidades de cada aluno, na nossa rotina é possível a gente ter essa sensibilidade com cada criança. E na realidade, muitas vezes uma família que tenha 4 filhos não está sendo possível. Né? A gente sabe que às vezes até no cotidiano escolar mesmo isso já não era possível, né? Quanto mais agora, que tem outras necessidades. Foi uma pandemia que atingiu a todos os setores. Muitas famílias têm questionado isso, a questão de crises financeira, né? De que maneira elas podem pensar em estratégias de botar um prato de comida em casa mesmo, né? E sabendo do risco que podem estar correndo, porque o vírus é assim, né? Evitar aglomerações, evitar esse contato, evitar sair de casa, mas e os que realmente precisam? E nós, educadores, né, temos a função justamente disso, né, de tentar levar o leve para casa de cada um. A gente vai pensar no que Vygotsky diz muito sobre a importância dessa mediação, né, a importância desse gesto, né, desse contato, dessa interação, né, com o meio social da criança, com a cultura, com seus hábitos, ou seja, com o contexto social, e a gente fazer um link com a realidade escolar, né, de que maneira a gente consiga ouvir aquela criança, a gente consiga pensar em atividades na escola que ela vivencie o seu cotidiano. Mas com essa realidade, tem muitas coisas que nós, educadores, começamos a questionar que infelizmente não está sendo possível. Não sei se vocês conhecem, né, a história de Reggio Emília, né, na Itália, no norte da Itália, uma cidade que infelizmente, né, com a guerra, ela foi totalmente destruída, isso em 1945, até que um professor, né, Loris Malaguzzi, ele teve a ideia, né, junto com outros professores, né, com outras pessoas, de pensar na maneira de educar aquelas crianças, né, de reconstruir uma nova estrutura. E a educação dele é totalmente baseada nisso, na parceria entre família, né, alunos, aquela questão da importância do contexto social dessa criança. O convite veio, não houve danos à estrutura física, mas o emocional, né, e as perdas, né, foram muito sentidas. A gente pode se inspirar justamente isso, né, em algo que busque isso, a renovação, a parceria, a empatia, né, é o momento da gente esquecer as diferenças. Isso a gente já prioriza tanto no nosso cotidiano, né? E dar continuidade nisso e conhecer que somos parte do mundo, né? Seja educação, seja familiar. Então, a gente se inspirar nisso, que é possível. Então, depois que nós já conversamos bastante sobre isso, sobre essa questão da nossa ausência, né, no cotidiano da criança, a gente, claro, reconhece que por meio de outras estratégias, né, de outras maneiras, a gente consiga se fazer presente, né, e o que a gente espera muito é isso. E a gente reconhece que se houver um possível retorno, né,
vamos pensar como será esse ambiente, né? Essa estrutura de escola, do que a gente está acostumada, com salas cheias, né? Com as crianças no contato, que faz parte do processo, né? Especialmente na educação infantil, essa questão de sentir o outro. E a gente sabe, né, que vamos receber recomendações de que isso não será possível, né? E a gente pensar quem retornará, né? Muitas famílias estão apresentando isso, né? Um receio que é aceitável, né? Dessa questão de retorno, por conta de tudo, a gente sabe que foi um vírus que existe, né? Que infelizmente ainda não temos a vacina, mas pensar assim, essa estrutura que a gente tem, essa concepção de escola, né? Concepção também de criança, porque a gente vai ter que acolher tantas coisas, né? Essas crianças vão vir com tantos questionamentos, vão chegar na nossa escola sentindo falta de alguns, né? As ausências físicas também irão existir, né? Por conta dos falecimentos. E a gente tem que pensar assim, de que maneira a gente vai readaptar, porque nós vamos ter que fazer um novo processo de adaptação, né? Não sei a data, não sei quando será esse retorno, e eu compreendo que muitas famílias querem esse retorno, não naquele sentido assim, do que a gente conhece de concepção de creche, especialmente questão do depositar crianças, né? Preciso dar um tempo, 4 meses já em casa. Muitas vezes são necessidades mesmo, né? Essas famílias não têm quem deixar. A escola, como a gente sempre diz, né? Acaba sendo o quê? Uma segunda casa, né? Aquela atenção que muitas vezes as famílias não dão às crianças, a professora, o professor tem esse papel. A gente tem que reconhecer isso, a importância do nosso papel como educador. Nós fazemos parte desse processo de construção dessa criança. E nesse momento a gente não pode estar presente, mas de que maneira a gente pode estar atuante, né? Quem retornará, né? As crianças de grupos de risco, elas não estão liberadas para esse retorno, né? Então já sabemos que não serão todos presentes, né? Professores também que se enquadram nesse agrupamento também não poderão retornar. Então, acho que a escola tem que pensar, né, em várias maneiras esse possível retorno. A questão da organização das salas, né, espaços arejados, os recreios não vão poder mais ser no mesmo horário, porque, né, por conta de número de crianças, a questão do ar-condicionado, a questão do uso das máscaras, né, de que maneira aquela criança vai saber que não pode botar a mão no rosto, no olho, no nariz, né? E a gente orientar, né, cada criança. Essas crianças nem todas retornarem, a gente sabe que vai ter que continuar tendo o ensino remoto, né? Então, muitas não vão conseguir ter esse acesso na sala de aula, vão precisar ter as aulas online, né? Então, de que maneira a gente vai ter que pensar nessas estruturas, né? Porque como que a professora vai estar dando a aula presencial e também online? Né? As aulas vão ser filmadas e vão ser passadas simultaneamente, então, né, são estratégias, são recursos, né? Será que a escola vai estar adaptada a isso? Então, são várias estratégias que a gente vai ter que repensar juntos, né? Algo que faça individual, é um trabalho coletivo, né? Para fazer essa readaptação. O que eu venho hoje, no objetivo desta troca, é justamente isso, que a gente compreenda, mesmo assim, diante das limitações, das dificuldades, né? Tudo que chegou tão de repente, de que maneira a gente pode ter um aprendizado, de que maneira a gente pode resgatar essa essência do brincar, né, de interagir. A gente sabe que a tecnologia com certeza está muito mais presente nas casas, né, o uso do celular, né, pra gente, para nós educadores, o que nós conseguimos passar para essas crianças. Eu acho que esse é o objetivo dessa troca. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né, e pensar que não foi perdido, né? Eu, pelo menos, particularmente, digo isso, porque a gente sabe que educação
não é só resultados. A educação infantil, particularmente, né, é nomeado dessa maneira, só vai para brincar. Em casa, deu para brincar? Né? Você conseguiu vivenciar isso? Porque na escola o brincar não é isso, né? A gente experimenta, a gente retorna a ser criança. Então é isso, né? Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre o que ficou,